Campos Neto. Pois bem, eis que isso é por conta do desespero dele. O Campos Neto está em pânico. Estão surgindo crimes dele aí, um atrás do outro. Eu fico pasmo como a imprensa passa pano para um bandido desse. Vi ele sendo elogiado ontem na Globo, falando, nossa, que bom, o Banco Central está jogando com o Brasil, olha, o Campos Neto foi muito sensato. E nada sobre o crime dele. Quem não sabe, o crime revelado é o seguinte: o Roberto Campos Neto, ele é presidente do Banco Central. O Banco Central é uma instituição independente ou autônoma. Eu sempre falo aqui, os marqueteiros da extrema-direita e da direita são muito bons. Os marqueteiros da direita são muito, mas muito bons. Eles conseguem transformar uma coisa horrível em uma coisa boa. O Banco Central é independente, é autônomo, ó, palavras bonitas. Pois bem, não é. O Banco Central sendo independente, pela lei que tornou isso, foi aprovada no governo Bolsonaro, o presidente do Banco Central deve ser isento. Ele tem que, primeiro, sempre estar de acordo com a política monetária do governo eleito. Ou seja, se é o governo Lula é uma, se é um governo outro é outra política, ele tem que estar ali de acordo. Ele não pode impor a política monetária dele. Ele tem que ter responsabilidade, coisa que já mostrou que não tem, só no ano passado assumiu R$1 trilhão. Ok, e ele tem que ter isonomia, ou seja, ele não pode ter lado político. O presidente do Banco Central não pode ser do lado A ou do lado B. Você vê toda a imprensa aí passando pano ao fato de que o Campos Neto estava num grupo chamado Ministros do Bolsonaro e que ele estava nesse grupo até o dia 9 de janeiro. Só saiu do grupo depois que deu errado a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro. Ou seja, até ali, Bolsonaro tentando dar golpe de Estado, o Campos Neto estava com ele. Porque é bolsominion, obviamente, ele é amigo do Bolsonaro. Foi indicado ao Banco Central pelo Bolsonaro, ou seja, é autônomo, mas é indicado pelo Bolsonaro. Então não tem autonomia nenhuma. Pois bem, agora sabe-se que o Roberto Campos Neto atuou na campanha do Bolsonaro. Quem estava alimentando o Bolsonaro com a esperança de que ele se manteria no poder era o Roberto Campos Neto. Que até então tinha uma coisa, um fio solto numa história aí que era sempre contada e que eu repeti aqui pouquíssimas vezes porque para mim era irrelevante e até eu não acreditava muito. Que era a história de que o Bolsonaro realmente acreditava que ia ganhar a eleição. Bolsonaro acreditava que ia dar para ganhar a eleição. Eu falava, não tem como. Bolsonaro já estava chorando antes. Chorava. Saiu uma pesquisa, no dia seguinte apareceu o Bolsonaro chorando. Aí saiu outra pesquisa, no dia seguinte o Bolsonaro ia dar entrevista, chorava. Tinha crises de choro o Bolsonaro. Assim como teve depois da eleição, porque ele sabia que ia perder. Porém, algumas fontes, esses bolsonaristas que adoram dar fonte em off, falavam, não, o Bolsonaro realmente acreditava que ia ganhar, o Bolsonaro estava confiante. Eu lembro, durante o período eleitoral, esses mesmos jornalistas bolsominions aí do UOL, Folha, tem lá no Globo, tem no Metrópolis, falando que o Bolsonaro está confiante, o Bolsonaro sabe que vai ganhar e tal. Eu falava, pô, esses caras estão ajudando a campanha do Bolsonaro. Não tem como o Bolsonaro estar confiante. Eles querem fazer com que os bolsominions continuem na campanha, não tem outra. Pois bem, agora sabemos por que o Bolsonaro ainda tinha alguma esperança. Eu não acredito que ele estava confiante não, porque estava chorando. Chorando aí pelos cantos, chorando ao vivo, chorando em todo lugar. Mas tinha uma esperança grande. A esperança do Bolsonaro era a seguinte: o Roberto Campos Neto criou o próprio Instituto de Pesquisas do Banco Central. Sabia disso? Roberto Campos Neto colocou os servidores do Banco Central à sua disposição e à disposição da campanha do Bolsonaro. E esses servidores criaram um método de pesquisa eleitoral com dados da economia. Então eles usavam dados da economia do Banco Central, coisa interna do Banco Central, aplicavam isso a outras pesquisas eleitorais que tinham sido feitas, pegando o relatório e tudo mais, aí eles faziam ali uma diferença do resultado da pesquisa para o que é realmente a população brasileira. Te dou um exemplo, uma pesquisa fala, olha, as pessoas com renda de tanto até tanto, dessas aí, 65% votam no Lula. De tanto até tanto, o Lula só tem 40%, o Bolsonaro é quem tem 60%. Pois bem, o Banco Central pegava essas pesquisas e fazia um ajuste, utilizando dados sabendo da renda da população. Não apenas sabendo da renda, o Banco Central também sabe, tem acesso a dados aí do cadastro único, sabia aí onde mora cada pessoa, qual é a população de cada local, sabia de tudo. E aí eles criaram um método de pesquisa científica com um conceito matemático. O Campos Neto, ele mesmo se debruçou sobre aquilo. Presidente do Banco Central, ganhando uma nota, o cara ganha milhões por ano, pago com o meu dinheiro e com o seu dinheiro, tá bom? Aí esse cara, não contente em perder R$1 trilhão em um ano, em cometer um dos maiores crimes da história, que foi comprar 39 bilhões de ouro, boa parte sendo ouro ilegal, ouro de genocídio Yanomami, não. Vamos manter a mamata.
porque quem sabe a gente não manda as favas à autonomia do Banco Central e eu fico para sempre aqui roubando mais e sumindo com 1 trilhão por ano. Pois bem, o Campos Neto se debruçou e ele criou o método matemático e eu vou te falar. Tem pesquisas que erraram o resultado da eleição por pouco, tem pesquisas que erraram por muito e tem a do Campos Neto. Então tem aquelas que erraram pouco, umas erraram mais ou menos, outras erraram muito e lá em cima o Roberto Campos Neto. O cara é burro. Isso mostra o seguinte, a gente tem muita sorte que os bolsominions são pessoas burras. Quase todos eles. Deve ter bolsominion inteligente? Deve ter. Deve ter. Talentoso não tem dúvida, tem aí cantores bolsominions, tem atores bolsominions, gente talentosa, mas agora inteligência é diferente de talento. O Campos Neto talvez tenha talento para, não sei, jogar golfe, jogar tênis, roubar dinheiro público, já mostrou que o nossa, sumir pelo menos, não sei se roubou, sumir com dinheiro público tem um talento enorme, mas em fazer cálculo matemático, que é literalmente o trabalho dele, o Campos Neto, ele pegava, o cálculo dele se baseava em, ele pegava as pesquisas, aí ele via ali por estado as pesquisas, e aí ele fazia o cálculo matemático de habitantes de cada estado, renda, não sei o quê, não tem muita informação de qual era o cálculo que ele fazia, mas ele dividia por estado para fazer o cálculo. Esse era lá o X da questão para ele, o pulo do gato. Eu estou dividindo por estado e por faixa de renda, que é o que eles tinham mais controle. Aí, segundo aí eu consegui algumas informações, ele tinha até dados de qual é a abstenção em cada estado e em cada faixa de renda, porque depende de onde é uma zona eleitoral, o Banco Central sabe, na zona eleitoral tal, a abstenção foi 40%, na zona eleitoral tal foi de 5%, aí no final fala que a cidade teve 20%, porque em algumas zonas teve 30%, 40%, e outras teve 10%, 15%. Naquela, a faixa de renda é tal, naquela, a faixa de renda é outra. Essa faixa de renda aqui com a abstenção menor vota no Bolsonaro, essa aqui com a abstenção maior vota no Lula. Aí ele chegou lá num cálculo matemático e ele, dia sim e dia também, ou seja, todos os dias, ele fornecia isso para a campanha do Bolsonaro. E o que se diz é que o Roberto Campos Neto mandava isso direto para o Jair Bolsonaro. Pô, isso é um crime muito grande. Ele está usando a estrutura do Banco Central autônomo. Eu vejo a Andréa Sadia enche a boca para falar o Banco Central é autônomo. Autônomo, só falta cuspir na câmera, de tanto que ela enche a boca para falar. E ela ainda é moderada, comparada a Miriam Leitão, o Banco Central é autônomo, porque tem que ser. Até quando o Lula vai lá para cima do Campos Neto, aí a Vera Magalhães, a Miriam Leitão falava, não pode, o Lula está atacando o Merval Pereira, então. Pior, eu pausei que estava saindo ali a bandeira do Brasil, eu falei, eu vou deixar uma praia. Os bolsominions não assistem o vídeo até o minuto 8, então já irritou o bolsominion que entra no vídeo, acha que é patriota, tal, já foi embora, agora eu vou deixar uma praia aí para relaxar. Aí o que acontece? Esse pessoal falava disso, a autonomia era utilizar a estrutura do banco para fazer campanha para o Bolsonaro. Porque se você está alimentando um dos candidatos com pesquisas que não são registradas no TSE, vamos lembrar uma coisa, pesquisas eleitorais têm de, por lei, ser registrada no TSE. Se uma pesquisa não é registrada no Tribunal Superior Eleitoral, ela não pode ser divulgada, para os candidatos, não pode nada. É uma pesquisa clandestina. Então o Banco Central estava fazendo pesquisas eleitorais clandestinas para um dos candidatos. E obviamente que uma pesquisa é com o intuito de ajudar. E aí você está usando dinheiro público. Quantos servidores do Banco Central, isso tem que ser investigado, foram designados para isso? Quantas horas? Quanto ganha esse pessoal? Você pega um servidor que ganha 30 mil por mês. O cara ganha 30 mil por mês. Se ele ganha 30, e lá os salários são altos no Banco Central, por isso que eu estou falando 30. Se ele ganha 30, ele custa quanto aos cofres públicos? Muito mais. Porque tem 30, mais INSS, mais benefício, mais isso, mais aquilo. Quem tem carteira assinada ou já contratou alguém com carteira assinada sabe, o salário do cara é o que paga é muito mais. Impostos, tudo mais. Quer dizer, o cara custa quanto? Vamos supor, 50 mil aos cofres públicos. Aí você pega um funcionário desses, quantas horas do mês ele ficou se debruçando ali? Quantas horas do trabalho dele ali? Qual porcentagem do trabalho dele? Você não está pegando está pegando o próprio presidente do Banco Central, que é o salário mais alto. Aí você está pegando outros que devem ser da cúpula, que estavam ajudando ele a fazer cálculo matemático e todos os dias refazer o cálculo para entregar a pesquisa no WhatsApp do presidente, então presidente Bolsonaro. Quer dizer, é muita grana pública indo para isso. Você nem fala, eu estou só falando dos salários deles, de quanto aos cofres públicos é o prejuízo aí,
do tempo que eles estão dedicando a isso. Eu não tô nem falando do fato de que eles deveriam estar trabalhando pelo Brasil e não fazendo essa porcaria aí, e do fato de ser crime. Eu peço aí agora a sua inscrição no canal e seguiremos aí na luta. Falou!